Energia solar é o tema hoje do podcast da Alesp. Nós temos em nossos estúdios a participação do professor Célio Berman, que é professor associado do IEE da Universidade de São Paulo, com o Instituto de Energia e Ambiente e também coordenador do grupo de pesquisa em governança energética. Obrigada pela sua participação, por estar aqui em nossos estúdios. Obrigado, Renata, pelo convite. É uma satisfação contribuir para o debate que deve ser intenso aqui nessa casa, que é a Alesp. Professor, inclusive, recentemente a Alesp promoveu o evento SP Solar. E nós sabemos que, atualmente, São Paulo lidera a geração solar no país. Eu gostaria que o senhor falasse da posição no ranking nacional e também internacional do Brasil como um país que trabalha tanto essa questão da energia limpa. E se o senhor concorda com isso? Muito bem. Olha, a posição de São Paulo, você tem razão, ele está liderando a produção de energia solar através das placas fotovoltaicas, não? Mas ele vem logo tendo atrás Minas Gerais. São Paulo tem 13,8% desta produção nacional. Minas Gerais vem logo atrás, 13,3%. Os outros estados que ainda podem ser mencionados é o Rio Grande do Sul, 10,1%, e o Paraná com 9,5%. Esses dados são os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e da AB Solar, que é uma organização que procura defender os interesses dos pequenos produtores de energia solar, que são justamente esses beneficiários, porque colocaram as placas solares nos seus telhados. O senhor quer dizer que a gente tem hoje o morador residencial que colocou a placa no telhado da sua casa, hoje a gente já tem empresas trabalhando para vender fazendas de energia solar para condomínios particulares. Você pode pagar que a gente vai colocar essas placas no interior, em algumas regiões, e também tem a área industrial. Explica para a gente como é que se dá a energia solar, como é que ela consegue ligar uma tomada em casa? Tá. Deixa eu primeiro fazer referência a essas grandes fazendas, né, que você, com toda a razão, chamou a atenção, né, e que também é uma forma hoje que os agentes, né, encontraram para poder buscar o benefício da produção da energia solar. Essa energia que está nas residências, ela tem um nome particular que é geração distribuída, né? As grandes usinas solares são chamadas de distribuição da energia solar centralizada e que, por estado, encontra Minas Gerais como grande produtor, depois a Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Então, você veja que, diferentemente da geração distribuída, que particularmente envolve os estados do Sudeste e do Sul do Brasil, a energia centralizada, solar centralizada, ela acaba envolvendo os estados do Nordeste, embora Minas Gerais se situe ainda como o estado em que essa forma de produção também ela é a mais presente. Em função do sol que nós temos no Nordeste, por estarmos próximo à linha do Equador? Sim, o Brasil tem uma capacidade de produzir energia elétrica extraordinária, se considerar os países, né, que hoje lideram a produção de energia solar fotovoltaica. Você imagina, essa foi a pergunta que você fez também, Renata, o Brasil está lá embaixo.
né? Ele tem uma capacidade hoje de 14, de energia de 14 terawatts-hora. Eu sei que é uma medição, você imagina, quilowatt-hora é o que a gente está habituado. É uma Né? unidade de grandeza de Mas valor. depois, então aí depois vai para megawatt, que é 1000 quilowatts-hora, e depois vai para gigawatt-hora, que é 1 milhão de quilowatts-hora, para depois chegar finalmente nessa terawatt-hora, que é 1 bilhão de quilowatts-hora. Então, 14 é o que o Brasil tem. O principal país no cenário internacional é a China, que tem 327 bilhões de quilowatts-hora, o que significa praticamente 25 vezes o que o Brasil tem. Entendi. Mas aqui no Brasil, na última década que nós tivemos, então, o boom da energia solar? Isso, da captação da energia solar? Ela teve um crescimento extraordinário, isso sem dúvida, né? Principalmente depois da adoção da Resolução 482 em 2012, que permitiu a micro e a mini geração de energia. Então, a partir dali, no início foi pequena a produção, né? Os dados de 2012 ainda era 8 megawatts instalado, ou 8.000 quilowatts instalado, e foi crescendo ao longo desses anos. 2017 já era 1.200 megawatts, e a gente chega hoje a 37.400 megawatts. Então, é extraordinário o crescimento, mas nós estamos falando de potência instalada. Eu falei agora de energia gerada. Por quê? A radiação solar, a gente sabe, não está disponível o tempo todo. Né? E a capacidade para gerar energia, né, elétrica a partir da irradiância solar, ela passa por um processo bastante complexo que converte a energia solar que está atingindo as placas de silício, que é a principal material para poder fazer essa conversão, não? Então, esse sistema, né, ele permite, então, que, imagina, a energia elétrica que a gente utiliza venha do Sol. E venha do Sol a partir dessa capacidade que material como o silício, e tem outras agora materiais que estão sendo pesquisados, que apresentam maior eficiência nesse processo de conversão, mas que no Brasil ainda a capacidade que nós temos de seguir a inovação tecnológica ainda é muito baixa, é muito pequena. Por quê? A gente importa essa energia. E essa importação basicamente... A gente importa a placa. A gente importa a placa, mas a tecnologia, né, a inovação tecnológica necessária não tem hoje no nosso país investimento na né? Ciência, nos projetos. Não temos um desenvolvimento tecnológico suficiente para poder passar de importador, como nós somos, né? As placas solares, principalmente a China, que fornece as placas solares a menor custo hoje no nosso país. Né? Mas a capacidade da gente produzir a célula fotovoltaica, que exige uma tecnologia de cortar você imagina, né, em
Nanopartículas. milímetros, para não dizer microns, né? O silício, para ele ser colocado na placa que vai alimentar a energia elétrica, isso nós não temos ainda no Brasil a tecnologia e essa capacidade tecnológica. Então, Isso vai inviabilizar a nossa transição energética? olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar o termo transição energética no nosso país. Mas para voltar nessa situação, nessa questão, deixa eu explorar essa questão da falta de investimento e de atraso tecnológico que faz com que a gente apenas importe placas fotovoltaicas. Então, hoje a gente tem 4% da produção de placas que é nacional, mas não na célula fotovoltaica, mas nas montadoras, como os automóveis. Entendi. Os automóveis também são montadoras que a gente tem. Então, aqui no Brasil também, para a gente ser bastante simples, a gente tem montadoras, hoje, que respondem por menos de 5% da produção de placas fotovoltaicas, porque todos os outros 95% vem basicamente importado da China. Teve recentemente uma taxação dessa importação dessas placas, né? Isso acaba penalizando ainda mais, né, a decisão de quem quer ter energias fotovoltaica na sua residência em função de um custo que é 10% superior àquele que vinha até hoje. Bom, esse é o cenário econômico que a gente pode voltar mais para frente, né? Mas você me pergunta agora, né, transição energética, né? Renata, quem precisa fazer transição energética são ali os países do norte global. Nós temos, no nosso país, nós temos 80% da energia elétrica que é produzida vem de fontes renováveis, completamente diferente dos países hoje desenvolvidos, adiantados tecnologicamente, que ainda dependem fundamentalmente dos combustíveis fósseis para produzir energia elétrica, como o carvão. O carvão mineral, hoje, é a principal fonte para a produção de energia elétrica na China. Então, ter o primeiro lugar na produção de energia elétrica não é, em hipótese nenhuma, um sinal de transição energética num país como a China ou como os Estados Unidos, que é o segundo maior produtor, né? Se a gente pega o terceiro é o Japão, o quarto é a Índia, o quinto é a Alemanha e por aí vai. E o Brasil fica lá embaixo em função dessas questões que a gente acabou de discutir, né? Transição energética aqui no Brasil não é necessária. É necessário, sim, o que a gente pode chamar de diversificação energética, não incorporando mais como fonte energética os combustíveis fósseis, né, as energias não renováveis, né, para poder ampliar a participação da hidroeletricidade, que já é bastante forte, mas principalmente da energia solar, da energia eólica e da biomassa, que também é uma fonte energética renovável que pode ser utilizada, como acontece na produção da cana-de-açúcar e da produção do etanol, né, para a produção também de energia elétrica. Então, esse é um cenário que a gente tem no nosso país, né? Não digo com isso que a gente não precisa fazer uma descarbonização, pelo contrário, mas não chame isso de transição energética, porque se há uma transição energética feita, é a brasileira. Mas nós vivemos com uma energia limpa?
O termo limpa também Eu sei que o senhor não gosta outra muito, por coisa. quê? Não, também não é uma questão de gostar, Renata. É uma questão da gente levar em consideração, primeiro, o fato de que não existe energia limpa. Toda a energia, inclusive essas renováveis que a gente está fazendo referência agora, a energia solar em particular, todas elas dependem de uma conversão, né, que acaba resultando em perdas em função da eficiência. Os materiais que são utilizados, veja, os painéis fotovoltaicos são silício, que é um metal, alumínio e vidro. Todos eles intensivos em energia elétrica. Então, tem uma forma que a gente utiliza na academia, que é calcular qual que é o balanço energético da placa fotovoltaica que está sendo utilizada, né? Então, ela demora 1 ano e meio a 2 anos para pagar a energia elétrica dos materiais, para depois passar a ter um balanço energético. Por dizer, olha só que interessante, é muito fácil da gente entender isso, né? Em segundo lugar, esta fonte, que é a solar, que é maravilhosa, né? Porque ela, além de produzir energia elétrica, ela pode aquecer. Então, a gente tem hoje um potencial no Brasil de placas térmicas para aquecer a água e jogar fora o chuveiro elétrico, né? Que a gente, timidamente, a gente caminha na direção, a gente tem alguns esforços estaduais, né? Mas que precisa ser mais dinâmico isso, porque é importante nos telhados das residências, principalmente daquelas de baixa renda, a instalação de formas de aquecer a água sem precisar usar eletricidade. A energia solar está disponível, né? E existem coletores solares de alta eficiência hoje, né? Cujos investimentos públicos, políticas públicas para aumentar essa participação, deveria ser prioridade nessa casa. E de que forma que, então, os parlamentares aqui da Alesp podem corroborar, podem ajudar nessa questão de ampliar a energia solar? Bom, tem uma questão que eu vou desculpar aos nobres deputados, né? Mas a gestão de energia no nosso país, segundo o artigo 22 da Constituição Federal, é de atribuição única e exclusiva da União. Correto. Né? Isso significa que uma iniciativa promissora, mas que possa ferir interesses, né? Porque sempre há essa disputa Mas quando o senhor está falando que é possível construir casas populares e colocar um teto solar, sim, um coletor solar. Um coletor solar, essas placas solares, as placas térmicas, nossa, olha que vantagem, que coisa maravilhosa. E aí, você acha que as empresas distribuidoras de energia vão gostar? E aí? Né? O que acontece comumente, infelizmente, no nosso país, é quando iniciativas dessa natureza ou de outras que também procuram tornar o âmbito legislativo estadual, né, um ponto dentro do processo decisório para poder direcionar os investimentos, e aí aparecem as famosas e famigeradas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que penalizam municípios e penalizam esforços importantes no âmbito estatal.
Eu tenho vários exemplos desse tipo de expediente que é utilizado e que encontra, na minha percepção, principalmente um conflito de interesse entre as empresas distribuidoras, cuja receita depende de vender energia elétrica, e qualquer outra forma, como a produção de energia solar, né, que faz com que elas reduzam a sua receita, porque torna o proprietário das placas solares autônomo, E sem foi por depender. isso que foi por esse incomodar as distribuidoras que nós tivemos um imposto que foi lançado no final do ano de 10% sobre a importação das placas solares. Esse é um das estratégias que foram definidas nos últimos anos. Quando a população está ganhando, aí vem essa sobretaxa. Aí vem essa sobretaxa, né? Não dá para se ainda estimar, né, se houve um peso muito grande no desestímulo à construção, a inserção, né? A instalação, né, das placas. Tem uma capacidade de geração de empregos enorme, né? A instalação, a manutenção dessas placas, elas necessitam, e esse é uma outra questão importante a ser levada em consideração, é o fato que a energia elétrica que é gerada a partir da radiação solar, ela é convertida em eletricidade em corrente contínua. É uma coisa meio técnica, mas o que acontece? Você tem os nossos equipamentos eletrodomésticos em corrente alternada. Então, precisa ter um conversor que transforme a energia que foi gerada em corrente contínua para corrente alternada, né? E a gente tem no nosso parque industrial nós temos uma autonomia muito grande. Nós temos um parque industrial que produz conversores, né, que são, né, com uma quantidade e uma capacidade de competição muito grande, né? Mas, finalmente, o que nós precisamos ter em mente é o que é benéfico para a sociedade, o que é benéfico para o país, e não para interesses, né, de um ou de outro, né? Então, na minha opinião, o que essa casa ela deve ter uma atenção, né, correndo o risco de uma ADI, né, mas de poder disseminar, trazer mais benefícios no âmbito estadual para a disseminação da energia solar térmica e fotovoltaica, né? E qual que é a diferença das duas? A térmica, ela aquece a água. Né? Elas são coletores que aquecem a água, e essa água ela pode servir para o chuveiro, né? Ela pré-aquece o chuveiro, então uma temperatura de conforto, né? Principalmente durante o inverno, que é difícil aguentar a água fria. Né? E aqui no estado de São Paulo, né? Grande parte das regiões sofrem durante o inverno. Né? Então, somos um país tropical, abençoado por Deus, mas precisamos ter sempre em vista a necessidade de prover conforto térmico nas residências, nos ambientes também, mas nas residências, a água pré-aquecida pode substituir, como a gente já conversou, os chuveiros elétricos, né? Ou pode diminuir a potência dos chuveiros elétricos. Quem não vai gostar são os produtores de chuveiros elétricos, que não vão querer perder, né, o seu negócio, né, produzindo, né, as resistências para poder, né, disponibilizar a água, como hoje é praticamente o que aquece
pelo menos no Brasil, algo em torno de 90% das residências. Então, nós estamos falando de uma política pública, né, que vai mexer com interesses, mas que vai beneficiar o conjunto da sociedade, o conjunto da população. População mais carente que pode ter uma política de financiamento para aquisição desses equipamentos, né? O BNDES deve estar aí, não para financiar grandes obras de infraestrutura, como já fez, não estou falando nesta atual gestão, mas durante muito tempo, o BNDES ele servia para financiar grandes usinas hidrelétricas que hoje estão lá largadas na região amazônica, como é o caso de Belo Monte, né, cuja potência instalada de 11.230 megawatts, ela é utilizada no mês de setembro apenas 10%. O resto fica parado porque não tem água suficiente. Erro de projeto, sim, mas irresponsabilidade governamental e do BNDES de financiar, porque foi dinheiro público, FAT, que foi utilizado para a produção de energia elétrica na maior usina hidrelétrica brasileira, né? Esse é o marketing, né? Mas que fica parada nos meses de setembro, outubro. Total falta de água. Porque não tem água. E não tem água por um descaso. Não tem água porque as mudanças climáticas colaboram para esse tipo de ocorrência. Aonde chovia muito, na bacia do rio Xingu, agora não chove mais. Agora, professor, em quanto tempo se paga uma implantação residencial de placas elétricas? E a pergunta que eu faço para o senhor puder até diferenciar isso para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Claro. O senhor falou de placas térmicas e placas fotovoltaicas. Eu posso ter vamos pensar numa residência num sítio. Eu posso ter placas térmicas e placas fotovoltaicas ou mesmo aqui na cidade? Olha, a disponibilidade para o aproveitamento da radiação solar, ela depende principalmente da área que você tem para poder colocar um equipamento ou outro, né? Eu conheço pessoas que têm cobertura no Rio de Janeiro que colocaram na cobertura. Então, essa é uma boa forma, né, de poder, mas são coberturas, né? Sim, mas, enfim. sim. Mas eu diria que é possível fazer esse investimento e colocar ambas as formas de aproveitamento da energia solar, né? E, como você perguntou, qual que em quanto tempo se paga? O tempo de retorno, né? Tem um nome que é utilizado, técnico, né? Que é o tempo que é agora me deu um branco, não? Não sei se chama backup, alguma coisa assim, não é backup, enfim, mas enfim. Então, vamos lá para a edição, né? O tempo de retorno de uma instalação solar fotovoltaica é da ordem de 4 a 5 anos. Isso depende da tarifa que é praticada na região pela concessionária do que se consome, elétrica, né? Depende da qualidade da instalação, né? Então, essa variação define esse tempo de 4 a 5 anos. Então, do ponto de vista mais positivo, a gente pode dizer para nosso público que em 4 anos, né, você zera o investimento e a partir dali só tem ganhos. Podemos dizer que somos sustentáveis energeticamente ou que uma energia limpa caminha? Porque o que eu li, inclusive, de algumas entrevistas que o senhor deu, é que o senhor falou que a gente precisa trabalhar essa questão do uso da energia. Porque cada vez mais a gente tem um celular que é ligado à tomada ou de alguns aparelhos que são domésticos. Gostaria que o senhor
para terminar, falasse Sim, sobre essa sim. questão. Olha, eu fiz menção, né, à inexistência de energia limpa, né? E falei que toda a energia ela é resultante de processos de conversão que têm perdas, uso de materiais, como eu citei, as placas fotovoltaicas, né? E isso acontece com todas as outras fontes de energia. Então, não existe energia limpa. A única energia limpa, a gente pode chamá-la de energia limpa, é aquela que não é consumida. É aquela que é resultante de esforços que todos nós, cidadãos, podemos fazer, né, em redução do consumo de energia, mudança de hábitos, né, aquisição de equipamentos mais eficientes e menos consumidores de energia elétrica. Todos esses esforços deveriam ser financiados com dinheiro público, né, para poder comprar uma geladeira. Quando você vai no comércio e procura Eficiência energética, né? aí tem aquele selo, né, dizendo quanto é que consome e tal, né? Aí você vê o preço. A geladeira mais eficiente, ela custa 3 mil 3 mil. reais. E a energia, aquela que está lá, colocada no canto lá Custa 1.000. do comércio, 1.500. custa 1.000, 1.500. Né? Então, a percepção da vantagem de ter um investimento maior, o dobro, para poder ter uma geladeira que tem um serviço essencial, que é a refrigeração de alimentos, eventualmente com freezer. Então, isso tudo acrescenta a qualidade de vida do cidadão, né? Mas na hora de fazer a escolha, e sem saber, e por isso que a educação é fundamental nesse momento, porque se não tem como pensar, bom, eu gasto o dobro, mas daqui a 3 anos eu vou ter pago essa diferença, né? Com esse tipo de forma, né, não passa pelas escolas e nem é, mesmo para os mais bem formados e informados, né, a perspectiva de fazer um cálculo de custo-benefício do investimento e tempo de retorno, né, não está na cabeça das pessoas. A gente teve muito essa questão, professor, que o senhor me corrija, por favor, a época do apagão nos anos 2000, que então houve todo um investimento do governo na indústria para que houvesse uma produção em larga escala e por preços menores, né? Claro, claro. Essa é a política pública. Ali você voltou para essa, porque a gente pode pensar até que ponto o Brasil corre o risco, né, de ter o problema que teve de ser enfrentado em 2001, que foi a falta de chuvas, a falta de água nos reservatórios e a necessidade, porque não houve um apagão, houve uma gestão na época, né, em que se limitou a redução de 20% de cada consumidor, seja residencial, Sim, industrial, comércio e serviços, né? Então, houve essa restrição e houve esse investimento, né, para a troca, por exemplo, de lâmpadas, né? As antigas nem existem mais, né? As lâmpadas incandescentes, incandescentes, né? Aquelas que 90% da energia elétrica que é consumida, ela é desperdiçada na forma de calor, não? Elas saíram do mercado, não? O que é uma forma, isso aconteceu no mundo inteiro, não? Essa mudança tecnológica e que foi importante naquela época. O que nós temos hoje? Nós temos hoje sempre a pergunta, corremos o risco, chamou apagão, não houve apagão, né? Mas corremos o risco de um apagão no em nosso função país, das mudanças climáticas?
Em função das mudanças climáticas, principalmente, eu diria sem sombra de dúvidas. Eu mencionei o reservatório de Belo Belo Monte. Monte e a incapacidade de gerar energia elétrica em função da vazão, que é muito reduzida, né? Não vou entrar em detalhes, isso é outro assunto, né? Mas isso está acontecendo em várias partes do país e do mundo. E o pior, a nossa engenharia, e eu venho dessa área, a nossa engenharia, que é, no panorama internacional, a que melhor se desenvolveu nos aproveitamentos hidrelétricos, aproveitamentos hidrelétricos de grande porte, né? Ela sempre teve como principal forma de calcular a potência a ser instalada num rio era o histórico das vazões daquele rio. Então pega os últimos 50 anos e vê qual que é a Sim. vazão máxima, a vazão mínima, e com isso se estabelece, então, quanto que pode ser produzido naquele local, naquela parte do rio. Isso precisa ser abandonado. Me desculpem, meus colegas engenheiros, mas esqueçam as vazões históricas, porque as mudanças climáticas impõem. Em alguns rios, chove mais do que chovia. Em outros rios, bem menos do que chovia. Então, essa situação impõe um risco de planejamento energético, que me parece que o nosso país não está levando em consideração, nem o nosso país, nem o estado de São Paulo. Não? De forma objetiva, professor, na sua casa, como que o senhor economiza energia? Bom, eu posso dizer que eu faço parte daquela situação em casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Não pela minha incapacidade, né, de falar e não concretizar aquilo que eu falo, né? Mas eu penso que existe hoje no nosso país uma ausência, né, de que bons procedimentos novamente no dia a cultura dia, e educação. Cultura e educação são fundamentais. Né? O que está acontecendo hoje numa cidade como São Paulo, em que você tem a cultura de separar o lixo orgânico do lixo que vai ser reciclável e passa o caminhão de lixo uma vez por semana e pega o lixo reciclável. Mas durante os outros dias da semana, ele vai para vai na mesma caçamba, mistura tudo. A mesma boleia. Né? Então, quer dizer, essa forma que a gente tem hoje, que envolve ausência de fiscalização, ausência de normas a serem definidas de comportamento das empresas que prestam serviços públicos, né? E da população também, em relação à forma como ela deve dar o destino final ao lixo de forma adequada, sustentável. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, Renato, eu devo dizer que nós estamos muito, muito longe de chegar a uma natureza sustentável que possa ser demonstrada concretamente, né, em função de todos os fatores que eu elenquei. Né? Eu diria que, do ponto de vista da energia, que é o nosso ponto central, a energia renovável não quer dizer energia sustentável. Há necessidade de distinguir o conceito de renovabilidade do conceito de sustentabilidade, que é muito mais complexo, que envolve, além das fontes de energia, né, outras condicionantes que devem ser levadas em consideração. Né? Então, para finalizar, né, nós devemos
sim, caminhar no sentido de buscar a sustentabilidade, mas tendo em vista, né, que esta situação necessária, principalmente, a gente fala muito das futuras gerações, né, ela necessita fundamentalmente de uma mudança substancial de como hoje a gente produz e a gente consome, né? Não havendo esta mudança, né, as 1,5 graus Celsius de elevação até 2050 vão estar no saco, né? E com isso, todas as terríveis consequências que nós já estamos vivenciando através dos eventos climáticos, né? O que faz com que a gente deva realmente assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né? Pertencente a um país, a uma sociedade que deve ser responsável na direção da sustentabilidade. Estamos ainda hoje muito longe desse desejo. Professor Célio Berman, muito obrigada pela sua participação. Nós que tivemos aqui uma verdadeira aula sobre energia solar e a questão da energia renovável, se é ou se não é, e da tal energia limpa. Muito obrigada pela sua participação. Eu também agradeço, né, e agradeço a Alesp por dar essa oportunidade, né? O acadêmico, ele tem a sala de aula, né, como forma de transmitir conhecimento, né? Então essa é uma oportunidade única para eu poder também falar com a população que segue o podcast da Alesp, né, e com isso ampliar aquilo que me parece importante dizer. Por favor, volte. Tá bem. Obrigado. Nós conversamos hoje com o professor Célio Berman, do IEE da USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência.